Oi pessoal, eu sou a Juliana e se você gosta de ler, já deve ter ouvido falar do Read Journal, que é um caderno onde você faz registros sobre as suas leituras. Com a fama do Bullet Journal, esse caderno de leituras ficou bem popular, com muita decoração e layouts lindíssimos. Se você procurar no Pinterest ou até no YouTube, dá de encontrar muita inspiração e ideias de páginas que você pode colocar no seu caderno. No meu bujo pessoal, eu já tive essa página aqui, das minhas leituras do ano, com o título do livro, a classificação por estrelas, a primeira letra do mês em que eu finalizei a leitura, e numerando, eu conseguia ter uma noção de quantos livros que eu li naquele ano. E também colocava uma meta para poder comparar, quando o ano finalizasse. Atualmente, eu anoto essas informações dentro do meu mês no Bullet Journal, colocando o título, a classificação, o nome do autor e o período em que eu fiz essa leitura. Continuo numerando, assim lá no final do ano eu vou ter uma noção de quantos livros eu li. Mas eu faço mais alguns registros, só que eu uso o Excel. Então eu vou mostrar no papel alguns dados que eu anoto no Excel que eu acho importante, acho interessante, para dar de sugestão para vocês. Eu não sei como é que é a memória de vocês, mas eu acho sempre legal registrar um resumo do livro, principalmente com as minhas impressões, com o que eu achei, durante a leitura, e principalmente como que eu me senti. Assim como informações básicas, de título do livro, nome do autor, gosto de anotar o início e o fim dessa leitura, a classificação por estrelas, de 1 a 5 estrelas, e a resenha, obviamente, que não tem um tamanho específico. Eu escrevo o quanto eu tenho vontade de escrever, o quanto esse livro me marcou. E uma coisa que eu faço sempre que eu termino uma leitura é me questionar: será que eu devo reler esse livro? Atualmente eu leio muito livro de mistério, suspense, que tem uma grande revelação. E livros assim eu não costumo reler porque eu já sei o que vai acontecer. Então dificilmente ele vai ter o mesmo impacto que teve para mim da primeira vez. Então, me fazendo essa pergunta, eu já sei, por exemplo, se eu quero continuar com esse livro na minha estante ou se eu posso doar ele para alguém. Já tem livros que eu gosto tanto do processo de leitura dele que assim que eu terminei, mesmo com a história super fresca na minha mente, eu sei que eu vou querer reler ele em algum momento. Então, eu guardo ele no meu acervo pessoal para que eu possa reler. E quando eu tiver com vontade de reler um livro, eu tenho essa marcação, esse registro e vou escolher entre aqueles que eu quero reler. Gosto também de registrar qual que é o gênero do livro, para poder diversificar, e também para ter um histórico da minha vida. Teve época, por exemplo, que eu lia muito romance. E hoje em dia eu já leio muito mais suspense e mistério. Então a gente também tem um histórico, desses períodos da nossa vida que não é sempre que a gente lê o mesmo tipo de livro, o mesmo gênero de livro. Então eu acho que é curioso, é gostoso de fazer esse registro e olhar depois, com o passar do tempo. No passado, eu já tive uma neura de números de livros que eu precisava ler no ano, precisava ler no mês, com meta muito, específica e muito presa naquela meta, eu tinha que bater aquela meta de leitura. Hoje em dia eu já sou bem mais tranquila com isso, eu foco mais na qualidade dos livros do que na quantidade. Claro que eu gosto ainda de me desafiar, gosto de manter o hábito da leitura na minha vida, então para isso a gente tem que ter uma certa organização para ter tempo efetivamente para ler, assim como a gente arruma tempo para outras coisas na vida, Se é algo que você quer fazer, você tem que dedicar um tempo para isso. Mas também eu acho interessante você, além de pensar em quantidade, ou não dar um peso tão grande para a quantidade de livros lidos, você focar no número de páginas que você lê. Porque, só li um livro esse mês, ainda é ótimo, mas vamos supor, foi um só. Mas foi um livro, sei lá, de 600 páginas. É diferente de você ler um livro de 300 páginas. Ainda assim, eu não quero colocar um peso muito grande, em quantidade nem de páginas, nem de livros lidos, mas é só para ter uma noção que é importante a gente analisar esses detalhes, porque se é um livro mais denso, que um autor que escreve um pouquinho mais complicado, o ritmo de leitura vai ser diferente. Então é bom a gente também pensar nisso, quando a gente registra, o nome do autor, registra gênero e registra o número de páginas, você consegue, ao olhar para essa informação depois de um tempo, por exemplo, ter uma noção maior de, nossa,
né? Essa foi uma leitura super rápida, que eu fiz rapidinho, porque eu anoto o início e o fim da leitura. Ou não, foi uma leitura mais densa e tal. Que bom que eu consegui fazer, independente, né, de ler um livro, 2 livros, enfim. Não é nenhum tipo de competição, é só realmente uma forma de você registrar e analisar, né, as suas leituras de um ponto de vista mais realista do que só, né, um dado específico. E o próximo registro também que eu costumo fazer é anotar se foi um livro físico ou um e-book que eu li. Porque eu costumo ler muito mais rápido em e-book. Eu tenho um Kindle, então eu realmente leio muito mais rápido. Eu não entendo exatamente como, mas eu tenho uma fluidez muito maior no Kindle do que no livro. E também para algumas pessoas essa experiência costuma ser assim, diferente, né? De e-book para livro, ou até ler mais rápido no livro físico, por exemplo. E quando é um e-book e eu li ele no Kindle Unlimited, eu também faço esse registro, né, para eu saber, porque provavelmente se eu li no Kindle Unlimited, dificilmente eu vou ter comprado esse livro, mesmo que seja, né, a versão dele em e-book. Então aí eu tenho também uma noção da minha biblioteca de casa, digamos assim. E eu quero deixar uma dica aqui, se você é cliente Prime na Amazon, mesmo que você não tenha o Kindle Unlimited, você tem algumas opções de livros, de e-books na verdade, que você pode alugar, digamos assim, ou que você tem direito a ler gratuitamente por já pagar o Prime. Então tem vários livros que eu fiz isso, que às vezes eles têm um catálogo bem menor, né, obviamente, do que o Kindle Unlimited, mas que quando eles fazem promoções, esses períodos que tem bastante promoção de livro e de e-book, vira e mexe eles colocam uns livros novos, uns títulos novos, né, nessa opção gratuita, que você pode baixar para o seu dispositivo ou Kindle ou celular, enfim, né, baixa na sua conta e você pode ler gratuitamente. Então também isso é uma coisa muito legal que você pode fazer se você é cliente Prime. Uma página muito famosa nesses Read Journal é a TBR, uma sigla para a expressão em inglês to be read, que significa livros que eu quero ler. É muito comum as pessoas fazerem uma lista, né, de 12 livros que eu quero ler esse ano, ou lista de livros que eu quero ler esse mês. Então o pessoal costuma usar esse tipo de página para isso, né? Para fazer essas listas de próximas leituras. Eu até faço essa lista de vez em quando no meu Bullet Journal, mas dificilmente eu sigo. Eu costumo ler aquilo que eu tô com vontade mesmo. Eu só às vezes anoto para eu lembrar, né? Como eu uso bastante o Kindle, às vezes eu tenho livros lá que estão há bastante tempo lá embaixo, né, na lista de livros, e para eu não esquecer, só olha, tem aquele livro que, né, eu quero ler em algum momento, então às vezes eu coloco ele nessa lista só para eu não esquecer. Apesar de que o Kindle ele tem um filtro que você coloca de livros não lidos, então você consegue ter a lista só dos livros que você ainda não leu também para você, né, não se perder completamente. Eu recomendo ter um local no seu Read Journal para registrar as citações mais legais, ou as que mais te marcaram, ou que ajudam a você se lembrar da história, de alguma parte importante da história. Também te ajuda, né, lá naquela parte de resumo que eu comentei. Eu costumo tirar uma foto, né, daquela página enquanto eu estou lendo, porque eu acho mais fácil, né, mais prático. E aí depois, quando eu vou fazer a minha resenha e tal, eu transcrevo, né, essas citações, essas frases que me marcaram, para que eu tenha registrado. Você também pode fazer isso ou já, né, ficar com um bloquinho ou com seu caderno mesmo, né, com o seu Read Journal perto, para você já registrar na hora aquela frase, aquela citação que te marcou. Para quem gosta, tem várias opções de rastreadores para você colocar no seu Read Journal. Tem em formato de gráfico que dá de fazer o total de páginas que você leu, seja por dia, seja por mês, para você ter um controle, né, do ano, uma visão geral do seu ano. Dá de fazer também um somatório por gênero dos autores, nacionalidade dos autores ou até gênero literário. Eu acho legal você se atentar para essas informações para acabar não consumindo apenas o mesmo estilo de autor, né? Homens brancos americanos, por exemplo, que é o que é mais comum porque é o tipo de livro que é mais comercializado, querendo ou não. Então, quando você se atenta para isso, você acaba procurando, fazendo escolhas de livros um pouco diferentes, seja do idioma do autor, seja do gênero do autor, ou enfim, né? Dentre todas essas características, você consegue realmente diversificar o tipo de leitura que você faz, até para você conhecer, né? Histórias diferentes, coisas diferentes. A última ideia de registro que eu quero sugerir é a página de Batalha de Favoritos.
Todos os meses você vai, né, ler alguns livros ao longo do mês e dentre esses livros que você lê, você vai escolher qual é o seu favorito. Então, por exemplo, janeiro eu li 3 livros, eu vou escolher um deles como o meu favorito e vou anotar aqui. E vou fazer a mesma coisa para os outros meses até o final do ano. Quando você já tiver, né, o seu favorito de cada mês, você vai colocar eles para batalhar, digamos assim. Então você vai comparar o meu favorito, entre o meu favorito de janeiro e fevereiro, qual dos dois eu prefiro, gosto mais. Dessa batalha você vai ter um vencedor. Vai fazer a mesma coisa para os outros meses e vai afunilando. Então, entre o vencedor de janeiro e fevereiro, vai batalhar com o vencedor de março e abril. E aí você vai ter, né, o seu favorito entre esses dois. Até você chegar no final com 3 opções e definir qual foi, né, o seu livro do ano, o livro que mais te marcou, o livro que você gostou mais, enfim. E aí você pode colar a capinha dele aqui, escrever o título do livro, desenhar. E é legal também porque você, mesmo dentro desse processo, né, de batalha, digamos assim, figurativamente, obviamente, não quer dizer que você ama menos ou não, mas, né, levando algum critério em consideração, você chega num favorito. Você tem também um registro, né, um resumo de como é que foi o seu ano, das melhores leituras que você fez no ano. Só que eu achei muito legal essa ideia e eu acho que eu vou acabar fazendo esse ano. Se eu fizer, eu mostro para vocês lá no meu Instagram. Me conta nos comentários se você tem um caderno de leitura e quais as páginas você usa para trazer ainda mais ideias aqui para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!